passado, minhas dores. Igreja, eu tenho uma mensagem essa noite, eu queria tentar pregar bem rapidinho. Eu tento, sou sincero, igreja. Marcelo Jamal ficou sabendo que eu ministrei uma vez 2h40 numa mensagem. Nunca mais fiz isso, Ele falou assim, eu pensei que eu que pregava, né? Mas eu quero trazer uma mensagem muito legal, algo que Deus colocou no meu coração. O tema da minha mensagem essa noite é pescando peixes quando eles não estão lá. Fala o teu irmão assim, diga para ele assim: pescando peixes quando eles não estão lá. Glória. Quem já pescou peixe, já foi no lugar pescar onde não tinha peixe, aqui diz amém. Vou contar um segredo, cara. Uma vez nós ia, eu acho que até meu cunhado ia junto, porque nós era bom para ir em lugar onde não pegava nada, né? E nós íamos lá no Rio Maurício, nem sei se existe mais igreja, que eu acho que era para o lado de Araucária, para a BR-116. Cara, a gente toda vez nós ia lá, e a pastora, tudo nós lá, nós nunca pegava nada, amém? E quando pegava, igreja, nem parecia peixe, parecia um girino, igreja, amém? Você já pescou girino? Amém? Ele tem cor mais branquiçada, mas parece um sapinho, cara, que você pega, amém? Abra comigo Lucas capítulo 5, e eu quero dar um pontapé inicial essa noite nessa palavra. Eu queria falar um pouquinho sobre fé, sobre oração, sobre sobrenatural, agindo no natural, porque eu preciso que Deus possa motivar você a sair aleluiado essa noite daqui. Lucas 5, capítulo 1. A Bíblia diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Repetindo, águas profundas. Profético, né, igreja? E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Repetindo, não pegamos nada. Pergunta para o teu irmão: você não está pegando nada? Fala para ele: você não está pegando nem resfriado. Os jovens, né? Você não está pegando nada. Não é para pegar mesmo, né? Se pegar, nós vamos pegar você depois aí, né? Mas porque és tu quem está dizendo, Jesus, amém? Isto, amém? Vou lançar as redes, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quando fizeram, pegaram uma grande quantidade de peixe. Repete comigo: grande quantidade de peixe. Repete comigo: grande quantidade de peixe só dá em águas profundas. E que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo, e eles viram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Amém? Você já pescou, igreja, em algum lugar onde você não pega nada? Amém? Você já foi em algum lugar assim, amém? Onde você tem a plena convicção e certeza que no máximo que você vai pegar é uma insolação. Quem já pegou insolação? Foi para casa, tudo queimado, só um lado. Esses dias eu vi o Enoque lá. Eu olhei o Enoque e falei: Enoque, você está 2 cores, cara. O que aconteceu? Pastor, fui pescar, amém? Mas pegou alguma coisa, amém, né? E a gente sempre tem aquela resposta: quase nada, né, amém? Tem nego que vai no pesca e paga e não pega nada. Você já foi no pesca e paga cheio, borbulhando de peixe e não pega nada? Quem já aconteceu com você? Parece uma desgraça, uma praga, uma maldição, não é verdade, amém? Igreja, Pedro, ele precisou de uma intervenção divina. Pescar peixes quando eles não estão lá precisa de muita fé, igreja. Repete, diga: muita fé. Por quê? Porque você precisa de uma ação sobrenatural numa causa natural. E é interessante, igreja, amém? Quero perguntar para você: quem que não está pegando nada, diz amém? Quem aqui, igreja, amém, não está pegando nada? Que, amém, não, nem resfriado tem pego? Quem tem pescado, semeado, amém, lançado o teu pão, movido a isca lançada sobre algo na sua vida, mas você não tem pego nada?
não tem tido fruto, resultado daquilo que você está fazendo. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre fé, a ação sobrenatural de Deus no mundo natural, amém? Olha esse texto comigo. Quando a gente olha esse texto, igreja, eles estavam trabalhando muito, não pegavam nada, amém? Eles disseram assim: Senhor, nós estamos trabalhando muito, pescamos a noite inteira, amém? Mas eles não tinham visto o resultado, o fruto do seu trabalho. Jesus, ele vem e dá uma palavra bem simples, igreja, profeticamente. Ele diz assim: ó, vá para onde as águas são mais fundas e lance a sua rede sobre a minha palavra. Ele estava dizendo: não tem como você pescar, amém, grande quantidade de peixes. Ele falou assim: em águas rasas, em águas superficiais. Até pegar, pega, igreja. Quando a gente vê as pescas, eu gosto de ver a pescaria, amém? Hoje tem a pesca artificial, né? Que o cara lança aquela coisa lá e vem puxando e pega. Outro peixe você pega, mas uma grande quantidade de peixes somente em águas profundas. Fala para o teu amigo assim: grande quantidade de peixes, somente água profunda. Igreja, eu conheci um homem, esse homem faleceu ano passado, e ele me ensinou uma coisa muito legal para a minha vida, na área de vendas. Ele falava assim, e eu sempre me batia em algumas coisas assim na área de vendas, porque a gente vendia muito, não ganhava muito, porque dava muito tiro em pardal. E ele sempre falava isso para mim. Ele falava: Zé, pare de dar tiro em pardal e comece a matar elefante. E eu falava: meu Deus, mas eu não consigo encontrar os elefantes, amém? E é mais ou menos dessa maneira, igreja. Quando esse texto a gente olha, amém, eles olham para Jesus, olham para ele e falam: Jesus, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, nada. Eu tenho trabalhado o mês inteiro e não pego nada, não tenho frutificado, não tenho acrescentado nada sobre a minha vida. Mas ele fala de águas profundas como simbologia, que você está muito superficial na tua vida. Não tem como, amém? Não se acha, igreja, tesouro na superfície da terra. O tesouro, igreja, precisa ser arrancado de lugares profundos, perigosos. Nunca a gente vai ter grande quantidade de coisas na nossa vida como vida superficial. Fala para o teu irmão, diga assim: Deus espera de você intimidade, profundidade. Agora pega aí, olhando para esse texto, igreja, toda fé inicia-se na obediência. A Bíblia diz assim, quando ele fala assim, amém, nós não pegamos nada. Pedro, ele fala: Senhor, mas é porque o Senhor está dizendo. Ele não tinha fé, igreja, mas a Bíblia diz assim: porque o Senhor está dizendo, pela tua palavra, ele lança a rede e ele é abençoado com uma grande quantidade de peixes. Fala o teu irmão, diga assim: toda fé inicia-se na obediência. Eu tenho eu até fiz essa frase, e eu coloquei no nosso estudo, aqui na nossa escola, assim, igreja: aonde a fé não alcança, a obediência alcança, e onde a obediência alcança, inicia-se um relacionamento pela fé. Se você quiser anotar, pega aí, ó. Aonde a fé não alcança, a obediência alcança, e onde a obediência alcança, inicia-se um relacionamento pela fé. Muita gente quer caminhar pela fé, mas sem obedecer. Muita gente quer ser abençoado financeiramente, mas não dizima. Muita gente, igreja, amém, quer ser um grande pregador da palavra, mas não lê a Bíblia. Muita gente quer avançar em algumas áreas da sua vida, mas não se esforça, não obedece alguns parâmetros de um processo na sua vida. Igreja, a fé, ela se inicia pela obediência. A obediência é o padrão, é o início de tudo, amém? É como a graça, o início dela é pela lei. A lei, nunca você vai experimentar a graça do Senhor Jesus Cristo, igreja, se você não obedecer pela lei. A obediência, ela é um princípio para você poder almejar algo. Quando Pedro, ele fala: Senhor, eu não tenho fé, nós pescamos a noite inteira, eu estou abalado emocionalmente, porque quem é o pescador aqui sou eu, não é o Senhor. Não é o Senhor que é o pescador. Eu sei onde estão os peixes. Agora o Senhor vem dizer para mim aonde que estão os peixes. Manda eu ir para o lugar. Ele falou assim: você está num lugar muito raso, Pedro. Sai dessa tua superficialidade. Sai desse teu negócio, a tua racionalidade. Vai para águas mais fundas. Pela minha palavra, lance essa rede. E a Bíblia diz que quando ele lança, igreja, uma grande quantidade de peixes, amém, ele consegue retirar das águas. Quem quer ser abençoado nesse ano 2015, diz amém.
você precisa ser mais profundo com o Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém? Segundo texto que eu quero usar, vai lá comigo em Tiago, capítulo 5, 17. Primeiro Pedrão, agora vamos falar um pouquinho de Elias. Dois textos bem conhecidos, mas eu queria que você pudesse entender o que Deus quer falar com você essa noite. Quem precisa de um milagre, diz amém. Quem está cansado de pescar e não pegar nada, diz amém. Eu sei, igreja. Parece que a gente não pega nada. Pega nada. E quando pega, igreja, é como lá Ageu, ele diz, é como um sactel furado. O salário chega, você coloca no bolso, ele escorrega. Vai embora. Não serve para nada. No mínimo é para pagar as contas. E olhe lá, com o aumento da luz, passou, nem as contas está dando. E agora eu fico pensando, se nem as contas está dando, como que você vai dar o dízimo? Você viu que oportunidade que a Copel está dando para uma geração andar pela fé? Você viu? A oportunidade, porque quando você vai fazer as contas, parece que não dá, pastor do céu, não vai dar para pagar a conta, como é que eu vou dar o dízimo? A oportunidade para você entregar primeiro aquilo que é do Senhor, para mover um sobrenatural daquilo que é natural na sua vida, meu irmão. Amém? Não é pelo que você vê, igreja, a conta não fecha. Fala para o teu irmão, a conta não fecha. Fala para o teu irmão, se a conta fecha, é porque você está andando no natural. Quem está entendendo, diz amém. Amém? Não adianta você andar com a calculadora dentro da bolsa, crente. Ai, gastei 1 centavo agora nessa bala. O que você comeu lá, filha? Ai, eu dei uma mordida no cachorro quente, 10 centavos. Não adianta. Por quê? Porque lá no final não fecha, o troço vai faltar. Deus está oportunizando uma geração andar pela fé. E fé é aquilo que você nunca vai ver. É aquilo que você vai ter que dar um passo. É aquilo que você não tem muitas das vezes, mas a obediência vai te levar a iniciar um processo de fé com o Senhor Jesus. Amém? Olha lá comigo, Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Tem uma tradução que diz assim, ó, frágil como nós. Que nós orou com fervor, com fé, convicção, pediu que não chovesse, igreja, e por 3 anos e meio não choveu, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Repetindo, fé e oração, oração e fé. Igreja, são irmãs gêmeas, amém? Se você diz que você, amém, tem fé, é porque você ora. Se você ora, é porque você tem fé. Elas precisam caminhar junto, amém? Por quê? Porque uma expressa a outra. Elas precisam andar. Às vezes você fala assim, eu tenho fé, pastor, mas eu não oro. Não, então você não tem fé. Não, então não existe fé. Porque a oração, ela precisa de um fundamento. É o que eu vou falar aqui. 2 princípios, igreja, que você precisa, amém? Que a fé, para ela atuar nessas questões naturais, amém? A fé sempre vai afetar as circunstâncias naturais. Primeiro texto, amém? Pega lá comigo. Pedro, ele não pegava nada, mas pela palavra do Senhor ele lançou as redes, amém? Pela palavra, repetindo, palavra. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Segundo texto, Elias, a Bíblia diz que ele era um homem frágil, ele era humano, sentimental, mesmos sentimentos que eu e você, mas a Bíblia diz que ele orou com fervor, ele orou com fé, ele orou com convicção, igreja, e não choveu por 3 anos e meio. Ele orou novamente, e a Bíblia diz que a terra produziu seus frutos. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e diga assim, a fé sempre vai afetar as circunstâncias naturais. Amém? A fé tem 2 princípios, igreja, para que ela possa agir na minha vida e na sua vida. Eu queria que você pegasse isso para a sua vida espiritual. Como assim, pastor? Primeiro princípio, a fé, ela precisa estar embasada, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. A fé, ela precisa, igreja, ter essa base, amém? Não tem como você dizer, eu tenho fé, pastor, mas aonde que está embasada a tua fé? Amém? Num testemunho de um crente? Onde está alicerçada a sua fé? Amém? Num hino que você gosta da Cassiane, que é vitória, aquela vitória. Aonde que ela está? Porque dependendo do lugar onde ela está, alicerçada, fundamentada, embasada, a tua fé é frágil. Não existe fé.
Fé, primeiro princípio, ela precisa estar embasada na palavra, amém? Segundo princípio, a fé, ela se materializa mediante a oração. Quando a gente olha no texto de Tiago, a gente vê isso, amém? Como que ela se materializa? É quando você, amém, libera, amém, essa palavra, com fé, você ora com fé, com convicção, aquilo que o respaldo bíblico, ele te dá. A Bíblia diz que Elias, ele era um homem que nem eu e você, sofria das mesmas paixões, igreja, das mesmas fraquezas, que nesses dias o rapaz falou: pastor, eu sou fraco demais, eu não posso ver uma mulher. Fraco. Eu falei: você é fraco mesmo, irmão. Fraco, eu não posso, pastor. A minha mulherada me persegue, e eu já sou mais bonitinho do que os outros que eu conheço, né? Daí elas, sou fraco. Fraco. Amém? E a Bíblia diz que ele sofria das mesmas paixões. Ele tinha os mesmos lados sentimentais que eu e você, igreja. Quando a gente não está legal, quando a gente não está bem. Mas ele orou, embasado, alicerçado, com convicção. E ele, igreja, moveu aquilo que era natural. Amém? Ele liberou o sobrenatural. 3 anos e meio, parou de chover. Quando ele orou novamente, choveu. E ainda deu os seus frutos. Olha o teu irmão, deu os seus frutos. Igreja, todas as vezes que você ora com fé, o resultado é que Deus vai liberar dos seus frutos sobre a sua casa. Amém? Amém? Primeiro princípio, a fé precisa ser embasada na palavra de Deus. Igreja, a fé, ela só pode se apoiar na palavra de Deus. Não existe sustentação, fundamento, alicerce, amém? A nossa convicção, ela precisa estar sustentada na palavra de Deus. Agora pega aí, tem muito crente, amém? Quem é crente que diz amém? Amém? Igreja, tem muito cristão que tem problemas. Por quê? Porque eles apoiam a sua fé. Eles apoiam a sua fé em profecias, em sonhos, mas principalmente em conselhos. E o que acontece, pastor? Se frustram e são abalados na sua fé. Igreja, pega aí. Nunca discuta um problema com uma pessoa incapaz de resolvê-lo. Você quer ver uma coisa que abala a nossa fé? Você não quer ser abalado na sua fé? Nunca tome conselho com uma pessoa incapaz de resolvê-lo. Nunca discuta um problema com um amigo que é incapaz de resolvê-lo. Nunca. Amém? Muitas vezes as pessoas contam os seus problemas para qualquer um, e eles acabam abalando a sua fé. Às vezes, igreja, tem uma geração muito sentimental. Qualquer coisa ela se abala, qualquer coisa ela se ressente, e ela abre a sua vida para qualquer um. E o que acontece? A pessoa que é esse qualquer um, ele não tem, igreja, maturidade e nenhuma responsabilidade. Ele muitas das vezes, para não querer perder a amizade do brother dele, ele vai simplesmente passar a mão na cabeça e não direcionar a vida daquela pessoa. E o que acontece? Abala a sua fé. Por quê? É a democracia, como eu falei na hora do louvor, igreja. Igreja, entenda uma coisa: nós não somos um governo democrático dentro da igreja. Ele é teocrático. Por causa da democracia que tem muita gente caída. Por quê? Porque a democracia, todo mundo quer chegar no mesmo consenso, numa mesma opinião. E na democracia, na teocracia, Deus, ele fala e ele quer que você obedeça. Deus, ele parte do pressuposto, amém, que aquele que lê a Bíblia, crê na Bíblia. Deus parte do pressuposto que você é o crente, você é o crédulo, você é aquele, igreja, amém, que anda no nível de sobrenaturalidade, não de naturalidade. E daí o que acontece? Amém? Você conta a tua vida, discute coisas, problemas, com pessoas que às vezes têm o mesmo problema que você. Porque, igreja, eu entendi a lei da atração. A lei da atração é assim: se você tem problema com fofoca, você vai atrair quem? Um homem cheio de Deus para a sua vida. Não, você atrai o fofoqueiro. Por isso que o teu amigo pessoal, os teus melhores amigos, eles vão dizer quem você é. Eles vão determinar o seu caráter. Não tem como você fugir. Ai, pastor, mas eu não sei, como é que pode? Mas olhe, as pessoas correm atrás de mim. É a lei da atração. Você atrai isso para você. Por que para mim ninguém vem contar fofoca? Por que para mim ninguém vem fofocar? Eu não entendo isso, igreja. Para mim ninguém vem. Ninguém liga na minha casa lá para contar de alguém. Ninguém.
porque eu não vou atrair isso na minha vida. Eu só quero que o Espírito Santo possa ser atraído pela minha vida. Quem está me entendendo diz amém. E você tem sido abalado na sua fé, porque amém, existe algo que não está certo sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Abra seu coração com pessoas que possam ajudar a resolver o seu problema, igreja. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados, as suas culpas uns aos outros, ore uns pelos outros para serem curados. Igreja, mas pega aí, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Pega aí, a Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados e as nossas culpas, mas não para qualquer um. Ele disse, para um justo. Ele está dizendo, para alguém de governo, para alguém do reino, para alguém que vive acima do pensamento das necessidades, das ansiedades, das preocupações, que alguém que vive o reino de Deus, de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele diz assim, confesse os vossos pecados. Você precisa muitas das vezes, às vezes você fala com Deus, as coisas não acontecem, mas ele diz assim, não o faça com qualquer um. Por quê? Porque vai abalar a sua fé, vai abalar a sua fé, e você vai ser abalado no meio do caminho, de tal maneira que você não vai conseguir enxergar, e nem ouvir, quando Deus estiver falando para você, lance a rede, vai mais fundo, caminhe mais um pouquinho, porque eu quero abençoar você grandemente na sua vida. Quem quer ser grandemente abençoado nesse ano diz amém. Amém. Então, meu irmão, deixa, amém, Deus usar você, e só comente da sua vida com pessoas que possam ajudar você verdadeiramente, amém? A fé precisa ser embasada na palavra de Deus, amém? Deus, Ele só dá garantia, igreja, naquilo que está escrito no contrato. Deus só dá garantia naquilo que está escrito na sua palavra. Deus, igreja, amém, Ele não tem compromisso com aquilo que não está escrito na sua palavra. Por isso que quando você conversa com alguém, pode ser o melhor conselho do mundo, mas é bíblico. É bíblico. Porque tem muita gente que se aconselha quando é corrigido por uma liderança, e daí ele conversa com uma outra pessoa, e daí a outra pessoa fala, eu também já vi isso. Agora é bíblico? Porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja delegada por Deus. Se Deus colocou alguém sobre a sua vida, igreja, amém, foi pela sua soberania. E a Bíblia diz assim, se você se insurgir, se submeter contra ele, você está em pecado. E na realidade esse outro que você conversou com ele também está em pecado. Dois em pecado. Deus, Ele só dá garantia naquilo que está escrito na sua palavra. Quem está me entendendo? A sua diz amém. Pastor, mas eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Deus não fala comigo. Eu pergunto, você lê a Bíblia? É só ler a Bíblia, meu irmão. Deus vai falar contigo. É só você desligar o Zap, o Facebook, a Babilônia. Tem uma criança que está louca para voltar para a Babilônia. Fala para o teu irmão, Babilônia não é o teu lugar, meu irmão. Você lê a Bíblia, você diariamente, você faz devocional com o papai, é a boca dele falando com você, meu irmão. Ai, Deus não fala comigo. Fala, é só você ler. Vou dar uma vontade de Deus, uma pequenininha que está na Bíblia. Abra comigo lá, 1 Pedro 2,15, olha lá, rapidinho. Ai, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Então vamos ver, vamos dar umas 8, só em 2 versículos aqui. Repete comigo, a fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Pastor, então se a fé precisa ser alicerçada na palavra de Deus, e eu não leio a Bíblia, o que acontece comigo? Nada. Nada. A tua fé pode estar alicerçada na Contigo, na Tititi, pode ser qualquer coisa, mas não na palavra. 1 Pedro 2,15, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Primeira vontade, pratique o bem. Pratique o bem. Segunda vontade, faça emudecer a ignorância dos insensatos, igreja. O que é fazer emudecer a ignorância dos insensatos? É aqueles que são ignorantes por não conhecer a palavra de Deus.
Agora, como livres, que a Bíblia diz que a graça traz essa liberdade, amém? Não faça, não use essa liberdade como pretexto para fazer o que é mal. Não faça o que é mal por causa da graça, mas viva como servo. 4, 5, honre a todos, trate todos com devido respeito. 6, amai os irmãos. 7, temei a Deus. 8, honrai o rei. 9, pronto, 2 versículos para você e já sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. Quem sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É só ler a Bíblia, meu irmão. Mas pastor, Deus só fala através da Bíblia? Não! Agora, Ele fala de muitas maneiras, mas todas elas têm que ter base bíblica. Todas elas. Toda correção, toda palavra, ela precisa ter essa base aqui, igreja. Por isso que, amém, eu sempre falo, nunca corrija alguém se você está emocionalmente envolvido com essa pessoa. Nunca. Faça isso com a sua família, faça isso com o seu cônjuge. Não faça. Você já notou como é difícil você dar uma palavra para a tua esposa, para o teu esposo? Por quê? Porque você está emocionalmente envolvido. Pode ser a palavra mais bíblica, pode ser uma profecia, pode ser, igreja, também livrar ela, a tua esposa, do mal. Eu falo, igreja, orando. Eu chego, amor, eu oro, rezo, Ave Maria, 3 Pai Nosso, crente de Deus Pai. Estou brincando, né? Eu chego lá e falo, amor, eu acho que é isso aí, hein? Amém? Mas é uma dificuldade porque a gente está emocionalmente envolvido, igreja. E daí não tem como. O amigo da mesma maneira. O brother chega, o cara fala, o cara fez uma cagada. Não é assim que ele fala? Fiz uma, cara, que olha. Daí você vai lá, cara, não, é assim mesmo, cara. Eu matei um cara, não, é assim mesmo, de vez em quando dá vontade mesmo. E o que nós vamos fazer? Vamos cobrir esse negócio aí, né, cara? Pô. E a gente, cara, sabe o que a gente faz, igreja? A gente ajuda o nosso brother a afundar. A gente ajuda uma geração a afundar. Por quê, pastor? Amém? Porque nós, cara, não soubemos confessar o nosso pecado, nossas culpas para quem tem, amém, a capacidade para nos ajudar. Alguém que possa nos ajudar verdadeiramente. Aquele que vai falar a verdade para a gente. Larga a mão de ser cabra safado e ame essa mulher do jeito que ela é. Larga a mão de ser xaropento, amém? E mão de vaca, e assim por diante. Quem está entendendo a palavra diz amém. Amém? Então, igreja, segundo princípio, a fé se materializa mediante oração. Elias, ele orou com fervor, com convicção, amém? 3 anos e meio não choveu, orou novamente e a terra deu seus frutos, amém? Igreja, nós oramos aquilo que está escrito na palavra. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,13, olha lá comigo, 2 Coríntios 4,13, a Bíblia diz assim, ó, quem é crente diz amém. Se você é crente igual a eu, você tem o mesmo espírito de fé. Paulo disse assim, igreja, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. E como está escrito, criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Igreja, ele está dizendo assim que eu verbalizo, eu declaro a palavra de Deus, amém? Mas eu preciso crer para poder verbalizar. Não adianta você orar, porque se você orar sem fé, não é uma oração, é uma reza. Quando a Bíblia diz assim, igreja, amém, não fique orando em vãs repetições, ele estava dizendo sobre isso. Ele estava dizendo assim, não adianta você ficar orando, em nenhuma das tuas orações há o elemento fé. Por quê? Porque você vai declarar, se você crê, você vai falar, você vai orar, mas aquilo que realmente isso faz parte da sua vida. Ele está dizendo, não adianta, precisa em um degrau maior, para você poder orar, verbalizar essa palavra, para poder materializar essa fé sobre a sua vida. Tem pessoas aqui, à tarde oravam, você falava para mim, que faz anos que você ora por uma mesma coisa, e não aconteceu ainda, amém? Igreja, pega aí, a resposta da oração é a vontade de Deus. Fala para eu assim, a resposta da oração é a vontade de Deus para a sua vida. Deus, Ele age através das nossas orações, através das nossas intercessões, igreja. Agora, eu preciso orar crendo que Deus pode responder essa oração. Uma base bíblica, Hebreus 11:6, a Bíblia diz assim, igreja, 11:6 de Hebreus, ora,
sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Fala para o teu irmão, diga assim: Deus quer responder às suas orações, mas elas precisam ser feitas com fé. Quem está me entendendo diz amém. Ele está dizendo assim: você vem à casa do Senhor, você vem em culto, você é crente há tantos anos, só que a pergunta-chave é: você crê que Ele pode te abençoar? Você crê que você pode lançar a tua rede, trabalhar uma noite inteira e lançar na palavra dEle, e uma grande quantidade de peixes você pode também obter nessa noite? Você crê? Porque se você não crê, Ele está dizendo assim: você nunca vai poder experimentar o que Ele tem a fazer na sua vida e na minha vida. Por isso que a palavra de Deus ela é muito importante, igreja. Ela não pode ser simplesmente, igreja, como um desodorante de baixo, cara, amém, do teu sovaco. Ela precisa ser ativa na sua vida. Por quê? Porque você, primeiro, ela é a base, ela te dá sustentação, você ora aquilo que você crê, ela se materializa, a fé gera e acontece aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Igreja, precisa demais, cara, você tem um alicerce dessa palavra e orar com fé, amém? As pessoas dizem assim muitas das vezes: Deus não está fazendo nada, pastor, sobre aquilo. Agora eu pergunto: você está orando sobre essa situação? Se você começar a orar, Deus ele vai começar a agir, igreja. Só que pega aí, há impedimentos na nossa oração. Abra comigo lá, amém? Quero mostrar dois textos. Primeiro texto, Lucas 18:1. Olha o que a Bíblia diz, igreja. Jesus ele disse assim, ó: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Hebraico, dever de orar sempre. E olha o que Jesus disse: e nunca esmorecer. Hebraico, dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus estava dizendo o seguinte, meu irmão, não é um quiçá, não é eu acho, um sentimento. Ele diz assim: é um dever, é um mandamento de você como crente, de você orar sempre e nunca esmorecer. Por quê, pastor? Vai lá comigo, Daniel 10, rapidinho. A Bíblia diz assim, Daniel 10, igreja. E aqui a gente vê os impedimentos das orações. Eu queria que você repetisse assim comigo, amém? Deus ouviu minha oração. De novo, Deus ouviu minha oração, mas Ele não conseguiu trazer a sua resposta. Daniel 10 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, igreja, envolvia essa palavra, tinha um entendimento da visão. 2, naqueles dias Daniel, triste, chorando por 21 dias, 3 semanas, alimento desejável, ele não comeu nem carne, ele faz um jejum, amém, igreja? O jejum de Daniel nós conhecemos, versículo 4, no dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem do rio Edequel, levantei meus olhos, e eis que um homem vestido de linho, um anjo. 6, o seu corpo era de berilo. 7, e só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor. 9, contudo o anjo chega e fala: eu ouvi as suas palavras, ouvi o som das suas palavras, Daniel. Eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra, e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos. 11, e o anjo me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidos as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras. Igreja, pega aí, 21 dias, ele toma um jejum. No primeiro dia que ele se humilha perante o Senhor, ele faz uma oração, o anjo responde a oração, leve a oração perante Deus. Quando ele está para voltar aquela resposta, ele diz assim, igreja: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, me impediu. 21 dias,
E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer-te entender e o que há de acontecer ao teu povo nos tempos atuais, futuros, porque a visão é ainda para muitos dias. Fala para o teu irmão, diga assim: existe uma resistência maligna. Sabe, igreja, foi tão forte hoje quando eu olhava esse texto. Eu conheço muito esse texto, já ministrei outras mensagens sobre esse texto. Só que é assim, igreja, você tem um sentimento muitas das vezes que o Senhor não ouviu a sua oração. Quem já teve esse sentimento aqui? Amém? Que você orou e não aconteceu. Não é que Deus não ouviu a sua oração. A oração, a igreja, está lá no trono. A tua oração, a Bíblia diz que ela é colocada, as orações, as intercessões dos santos do Senhor, em taças de ouro. Amém? Só que é o seguinte, igreja, muitas das vezes o anjo, ele não consegue trazer a resposta. Por quê? Porque é uma resistência maligna, um impedimento. Quando Daniel entendeu, ele aplicou o seu coração, se humilhou na presença do Senhor e fez um jejum, para quebrar as cadeias, para destruir as correntes que estavam aprisionando a igreja, para não poder vir a resposta de oração. Sabe o que eu vejo, igreja? É mais ou menos assim. Quando todas as vezes que Deus fala sobre resposta de oração, Ele nunca vai responder uma oração, igreja, de maneira imediata. É muito difícil. Por quê? Porque Ele precisa, primeiro elemento, humilhação. Porque muitas das vezes Deus responde, se Deus responder orações de maneira rápida, e algumas dessas orações que nós fazemos, nunca mais nós voltamos aos caminhos do Senhor. Quantos aqui já tiveram a experiência de pedir algo a Deus, e Deus confiar aquela bênção na tua vida, e você virar o coxo, cara, amém, e não mais voltar, ou depois de muito tempo voltar aos caminhos do Senhor? Muitas pessoas é dessa forma. Existe uma resistência maligna, que ela é quebrada, um impedimento, igreja, maligno, que ela é esmiuçada, quando você coloca a tua vida no altar do Senhor, em jejum, em oração, em humilhação perante Ele. A resposta da oração, ela não chegou ainda na sua vida, não é porque Deus não ouviu, Ele ouviu, mas Ele não está conseguindo trazer para você, porque Ele precisa ver onde está o seu coração. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Igreja, por isso que a Bíblia diz que o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando Jesus está dizendo que eu tenho que orar sempre sem esmorecer, está dizendo que, porque uma hora você vai bater tanto com relação a essa oração, uma hora você vai se quebrantar tanto, uma hora você vai ver que não vai dar certo na força do seu braço, uma hora você vai ver que você vai ter que se humilhar, uma hora você vai ver que você vai ter que clamar, uma hora você vai ter que se dobrar, uma hora você vai ter que estender as tuas mãos, uma hora você vai ter que entregar tudo para Ele. Ele vai responder essa oração. Ele falou: agora eu posso entregar aqui nas suas mãos. Você se humilhou perante mim. Olha de novo para o irmão e diga assim: Deus ouviu a sua oração, mas a resposta não veio, porque ainda não existe humilhação. Amém? Você está gostando da palavra essa noite? Não pode ser mentiroso. Amém? Voltando ao texto, amém, de Tiago 5,17. Elias orou, fervor, convicção, amém? Igreja, a oração de Elias foi a expressão da sua fé, amém? A oração, ela move a mão de Deus. Igreja, se não há resposta, pode ser, primeiro, porque não é a vontade de Deus. Segundo, porque não há fé para mover a mão de Deus, porque não houve humilhação. Você está orando, não deu, talvez não seja a vontade de Deus. Você está orando, não aconteceu, é porque ainda não houve humilhação suficiente para a resposta descer e vir para a sua vida. Ele precisa trabalhar primeiro o seu coração, para que ele possa vir com a resposta na sua vida. Amém? Abra comigo Isaías 55:11, já estou terminando. Eu quero mostrar um texto, em cima de tudo que eu estou falando. Eu entendi algo em cima desse texto, igreja, veja lá comigo. É um texto que a gente conhece bastante. A Bíblia diz assim, 55:11 de Isaías. Presta atenção, igreja, que eu queria falar, vou te dar uma chave essa noite. Quem que é a chave? Chave do carro, da casa. Pega a chave agora, a chave.
55:11, a Bíblia diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Deus que está falando, amém, igreja? E ele diz assim, ó: ela não voltará para mim, para Deus, vazia, antes ela vai fazer o que me apraz. A palavra de Deus vai realizar toda a obra que Ele deseja, e vai prosperar, vai atingir o propósito naquilo que a palavra de Deus, ela foi enviada. Uau! Sabe que olhando esse texto, que a gente entende uma coisa, que não é a nossa oração que Deus está respondendo, é a sua vontade que está escrito na palavra. Vou falar de novo. Não é a sua oração que Deus está respondendo, mas é a sua vontade que está escrito nessa palavra. Isso é uma outra coisa. Ai, Deus respondeu minha oração. Não, Ele respondeu a vontade dEle, que está escrito na palavra dEle. Por isso que não adianta você pedir algumas coisas que não tem embasamento bíblico. Elas não vão acontecer. Não tem base, não tem fundamento, não tem alicerce. Agora, se é da vontade de Deus, e você ora com fé, com convicção, Ele vai liberar para você essa bênção. Ele vai liberar na sua vida. Por quê? Porque a palavra dele, igreja, ela não volta vazia. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Quem está ouvindo a palavra de Deus essa noite diz amém. Então, no mínimo, cara, ela vai prosperar na sua vida. Aquilo que é a vontade dele, que está embasada nessa palavra. Amém? Então, nós somos apenas instrumentos de Deus para expressarmos a vontade de Deus sobre a face da terra. Essa é a conclusão. Igreja, nós somos instrumentos de Deus para expressar a vontade de Deus sobre a face da terra, através da oração com fé. Eu sou instrumento, você é instrumento de Deus, para expressar a vontade de Deus sobre a face da terra, pela oração, com a fé, com convicção. Quando acontece, respondeu a oração? Não, a vontade de Deus foi manifesta na minha vida, na sua vida. Deus liberou. Ele quer liberar grandes coisas na sua vida ainda essa noite, amém? Vai mais um texto comigo rapidinho, eu quero finalizar com mais dois textos. 1 Reis 18:41. Rapidinho. Repete comigo: fé, oração, oração, fé. Pastor, eu tenho fé. Então a fé, ela é expressada pela oração. Pastor, eu tenho fé e não oro. Então você não tem fé. Pastor, eu oro, mas você tem fé, convicção da sua oração? Aonde está embasada a tua oração? É na filosofia. Onde está embasada a tua oração? No pensamento positivo. Onde está embasada a sua oração? Na que a Rede Globo está falando. Onde está embasada a sua oração? Naquilo que eles estão falando na novela. Daí, meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso. O contrato está aqui, as leis estão aqui, as cláusulas, igreja, estão bem escritas, para todo mundo enxergar e ver. Você faz um pacto, uma aliança, e agora é sua responsabilidade cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? 1 Reis 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há o quê? Porque há o quê? Ruído de abundante chuva. Pega aí, fazia 3 anos e meio que não chovia, igreja, e Elias chega e diz: eu ouço o ruído de abundante chuva. Fé, ela nos introduz no mundo espiritual, igreja, e faz com que eu e você perceba coisas antes que elas venham acontecer. Pega aí, fé me introduz no mundo espiritual, e ela aguça sentidos na minha vida, e ela me faz perceber coisas que ainda não aconteceram. Eu ouço ruído de abundante chuva. Só que quando ele fala nesse texto, ele olhava para o céu, era um céu de brigadeiro, igreja. Tanto que a Bíblia diz: o que você vê, Elias? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover. Vai chover.
vai chover. Deus trouxe você aqui essa noite para você declarar que a partir de hoje chega de aridez na sua vida, meu irmão. Chega de deserto na sua vida. Eu ouço o ruído de abundante chuva na tua vida espiritual essa noite. Eu ouço o ruído de abundante chuva nas suas finanças essa noite. Eu ouço o ruído de abundante chuva no teu casamento essa noite. Fala para o teu irmão, diga assim: vai chover na tua horta ainda nesse ano. Vira para o outro lado e diga assim: vai chover na tua horta ainda nesse ano. A palavra de Deus é a base da minha fé. A palavra de Deus me autoriza a dizer, igreja: chega de aridez, chega de deserto, chega. Chame a existência aquilo que não é, como se já fosse na sua vida. Está vendo esse maridão que está do teu lado? Ele é um grande homem de Deus. Verbalize essa noite. Eu tenho base bíblica para dizer isso para você essa noite. Está vendo essa mulher? Ela é cheia do Espírito Santo, e Deus levantou ela para ser auxiliadora na sua casa. Ela não vai mais ficar fofocando, ela vai fechar a boca em nome de Jesus. Rebalize, declare com fé, com convicção essa noite. Diga, amém. Fala assim: Copel, eu quero restituição sobre todos esses aumentos. Suba a minha conta de luz a R$300. Vai aumentar meu salário em nome de Jesus. Mas você precisa declarar com fé. Ai, pastor do céu, eu já estou comendo luz lá em casa. Porque uns dias nós vamos comer luz, de tão caro que é, né, cara? O que você tem para comer? Ah, eu tenho mignon, tenho picanha, tenho luz. O cara tira 2 negócios lá da parede, a gente enfia na boca dele, cara. Tá aqui, ó. Nossa, mas tá doendo, mas come que tem que ser bom, porque é caro pra caramba. Igreja, quando você liberta teu ouvido espiritual, como Elias fez, igreja, você expressa a palavra através da oração. Houve uma libertação na audição espiritual de Elias. Amém? Porque chegaram: Elias, o que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas ele se agachou, a Bíblia diz que ele foi orar, igreja. Repete comigo: orar. E a Bíblia diz que ele foi orar, ele orou várias vezes, igreja. Amém. Daqui a pouco chegaram: Elias, e aí? Eu ouço o ruído de abundante chuva. Liberta o teu ouvido espiritual essa noite. E o que aconteceu? Se materializou a chuva abundante, igreja. Materializou, e a Bíblia diz que a chuva veio. Agora, igreja, amém? Vai comigo, 1 Crônicas, eu encerro, prometo. 14:13. Deus te trouxe aqui para libertar a tua audição espiritual essa noite. Esse texto fala muito comigo, porque ele fala sobre guerra, fala sobre audição espiritual, ele fala sobre ouvir para avançar no reino, vitória. Olhe lá comigo, 1 Crônicas capítulo 14, versículo 13. Presta atenção. Eu ouço o ruído de abundante chuva. Trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Pela minha palavra joga a tua rede. 1 Crônicas 14, 13. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás. Deus diz para Davi: não subirás atrás dele, não vai atacar pela frente, rodeia-os por detrás, e ataca-os por defronte das amoreiras. Agora olha que interessante que Deus falou: assim que você ouvir o quê? Um ruído, um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, então você vai sair a peleja, a batalha. Porque Deus, depois do sinal, terá saído diante de ti, Davi, para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi exatamente como Deus lhe ordenou. E eles derrotaram o exército dos filisteus. Assim se espalhou o nome de Davi, a fama de Davi por todas as terras. E o Senhor pôs o temor sobre todas aquelas nações. Pega aí, Davi, ele estava sendo atacado por seus inimigos. Eles queriam destronar Davi.
Mas Deus chega e diz assim: Davi, eu tenho uma estratégia, amém? Mas essa estratégia é o seguinte: você precisa abrir a sua audição espiritual. A fé vem pelo ouvir. Ele diz assim: liberta a tua audição espiritual, liberta das muitas vozes que há no mundo. A Bíblia diz assim, pega a sua nota aí, 1 Coríntios 14:10. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas sem sentido, sem significado. Ele estava dizendo assim: Davi, é o seguinte, essa peleja é ganha, só que você vai precisar ouvir um ruído, marcha de cavalos pelas copas das amoreiras. Este é o sinal. Eu dou para você a vitória, você vai ser vitorioso, mas você precisa ouvir. Sabe, igreja, só conseguimos ouvir a Deus quando nós tapamos os nossos ouvidos para as vozes do mundo. Quando Paulo lhe diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas tem significado, sabe o que ele estava dizendo? Sabe por que você não ouve a Deus? É porque você tem ouvido demais muitas outras coisas, e isso encheu o teu ouvido de tal maneira, que quando Deus dá o sinal para você avançar, quando Deus dá o sinal para você parar, que quando Deus diz, pare, fique, avance, você não consegue ouvir, porque você está tão cheio de outras vozes. Porque se todas elas têm um sentido e um significado, elas têm uma influência sobre a sua vida. Sabe por que muitas das vezes nós erramos? Porque nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Porque nós temos ouvido um monte de coisa, de pessoas naturais, pessoas racionais. Nós temos ouvido, igreja, amém, abalado por notícias da alta do dólar, do Brasil, de coisas, um monte de coisa, que tem influenciado e abalado a nossa vida espiritual. Quem está me entendendo diz amém. Só conseguimos agir com fé. Fala para o teu irmão, se você só consegue agir com fé quando você consegue ouvir o sinal de Deus, a voz de Deus. Assim que ouvires o ruído de marcha sobre as copas das amoreiras, você vai sair à batalha. Igreja, Deus só sai a favor da batalha quando ouvimos os seus sinais pela fé, a sua voz. O ruído era o sinal. Amém? A Bíblia ainda diz assim: assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs temor dele sobre todas as nações. E essa pergunta foi o Espírito Santo falou para mim e perguntou: sabe por que todas as nações temiam Davi? Porque ele era um homem de fé, e a fé move o sobrenatural, a fé move a mão de Deus. Mas você precisa abrir a sua audição espiritual. Eu ouço ruído de abundante chuva, eu ouço ruído de cascos de cavalos, amém, sobre as amoreiras. Trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas pela tua palavra eu lanço a minha rede. Hoje é o dia da tua vitória, meu irmão. Você recebe a tua palavra? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus aí, amém? Amém? Eu queria orar com você essa noite, amém? Quem tem trabalhado muito e tem quase nem tem tido resultado essa noite. Quero orar com você também, que tem dado os seus ouvidos para ouvir tanta coisa. Você está cheio, está entulhado. Sabe por quê, igreja? Enquanto você não ouvir o sinal, o ruído, de maneira espiritual, você nunca vai avançar. Nunca vai avançar no propósito que Deus tem na sua vida e na minha vida. Não dê seus ouvidos para qualquer um. As pessoas vêm às vezes falar comigo algumas situações, e eu sempre, igreja, sempre peço. Agora, eu nunca dou meu ouvido para qualquer um. Eu não quero ouvir nem conversa, nem fofoca. Se eu ver que aquilo de alguma maneira pode abalar a minha fé, eu não ouço, porque eu sei que ela pode entupir o meu ouvido de ouvir os ruídos, os sinais de Deus. Eu pergunto para você: será que se nós conseguíssemos ouvir todos os sinais que Deus tem dado para a nossa vida, aonde que nós estaríamos financeiramente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando?
Sabe, igreja, eu orava de tarde, o Senhor falou assim, que tem uma geração abalada na sua fé. Abalada, primeiro, porque ela não tem base bíblica. Segundo, porque ela não ora com convicção. Terceiro, porque ela ouve tudo, mas menos o que a palavra de Deus está dizendo. Você quer ser um grande homem de Deus, amém? Você quer ser, amém, próspero de maneira financeira, que as pessoas possam olhar para você e dizer, meu Deus, Deus está ali na vida daquela pessoa. Você quer ter um casamento abençoado? Você precisa parar de ouvir algumas coisas dentro da sua casa, parar de ouvir algum dos seus melhores amigos, porque eu não consigo entender um melhor amigo que nunca tem uma palavra de reino para a sua vida. Você tem que parar de ouvir o que todo mundo diz, porque você nunca vai conseguir ouvir o ruído, cara, da abundante chuva. Sabe como é que eu vejo Davi? Ele como rei, eu fico pensando, ele estava a posto, igreja da guerra, e chegavam para ele os comandantes, diziam assim, Davi, vamos Davi, é agora, vamos, nós estamos em maioria, vamos. Ele, não, ainda não. Vamos, Davi, não. Mas por que, Davi? Porque ainda Deus ainda não deu o sinal. Qual que é o sinal? Ruído de cavalos sobre a copa das amoreiras. Eu fico pensando, quem estava com Davi naquele momento, dizer, acho que nosso rei está louco. A hora que ele escuta as marchas de cavalos, é o sinal que a chuva vai descer. Você colocou de pé um pouquinho. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui um pouquinho. Pescando peixes quando eles não estão lá. Pescar peixe onde está cheio de peixe é fácil demais da conta, amém? Mas isso é natural demais da conta. Deus, Ele quer te levar a águas profundas essa noite, igreja. Amém? Ele precisa que chova na tua horta, chova na sua casa. Ele precisa que um alagamento aconteça na sua vida, para que você possa começar a andar no sobrenatural com Ele. Amém, igreja? Comece essa noite, feche teus olhos um pouquinho. Comece a olhar para a sua vida. Aonde que não tem frutificado? Aonde que não tem multiplicado? Aonde que não tem crescido? E quando eu falo isso não é números, igreja, mas é prosperidade. Prosperidade são coisas específicas. Aonde que não tem crescido o sacerdócio na sua casa? Aonde que tem faltado algumas coisas no seu lar? Deus está dizendo, filho, comece a navegar para águas mais profundas essa noite. Ele está dizendo, você está muito superficial, e superficialidade te leva à naturalidade, e você fica vendo, ouvindo muita coisa, que muitas pessoas dizem para você, só que elas não têm base bíblica para te tirar de lá. Elas não têm unção, porque a oração do justo, ela é eficaz. Elas não têm unção para te arrancar de lá. Deus está dizendo, não fique contando, não fique falando as coisas da sua vida para qualquer um. Deus está dizendo assim, abra a sua boca para os justos. O Senhor está dizendo assim, que precisa te levar a uma plena convicção, a uma fé. Ele está dizendo, não adianta você andar, você está dando murro em ponto de faca. Viver a igreja de maneira espiritual é um outro padrão, é uma outra coisa. Você pode ser o melhor pescador, você pode ser o melhor professor, você pode ser o melhor metalúrgico, o melhor empresário, mas você vai passar a noite inteira trabalhando, a noite inteira se esforçando, e vai chegar uma hora que você vai falar assim, puxa, não peguei nada, e você vai dizer, não tenho fé, pastor. Não precisa de fé. Você quer começar algo com o Senhor, precisa da tua obediência essa noite. Você, mulher que está aqui, você precisa começar a obedecer ao seu esposo. Você quer um casamento abençoado? O início da fé no seu casamento é a submissão ao seu esposo. Maridão que está aqui, você quer ter uma esposa abençoada? O início da fé
é você ser um sacerdote, um homem de oração dentro do seu lar. Você quer, amém, ser abençoado financeiramente? O início é você entregar o teu dízimo, as tuas ofertas, com a motivação correta ao Senhor essa noite. E Ele vai começar a gerar algo na minha vida e na sua vida. E nós vamos olhar como foi. Pedro olhou para Jesus: olhe, por mim mesmo eu não consigo, mas pela tua palavra eu vou lançar. Lance essa noite, amém? Se você precisa de um milagre essa noite, eu quero orar por milagre para a sua vida essa noite. Tem algo impedindo de acontecer algo na sua vida, eu queria orar com você. Vem aqui à frente que precisa de um milagre, eu quero orar com você. Não sei qual área da sua vida, mas vem aqui, nós queremos orar. Queria chamar a intercessão, amém? E essa orar. Nós queremos clamar essa noite por um milagre sobre a sua vida. Mas é hora de você essa noite fazer a tua parte. Deus diz assim: filho de Davi, começa a gritar essa noite, começa a clamar, começa a expor a sua alma. Faça como Davi fazia, onde colocava as suas angústias, onde expressava o seu coração. Aonde que você precisa de um milagre? Aonde que você precisa de um milagre? Põe as suas mãos essa noite nos seus ouvidos. Fala: Senhor, arranca, Pai, tudo aquilo que eu ouvi, toda influência, Pai, tudo que adentrou, Pai, na minha audição e abalou a minha fé, que eu não consigo ver os sinais, eu não consigo ouvir, Pai, os barulhos, eu não consigo ouvir os ruídos. Eu ouço o ruído de abundante chuva. Eu ouço o ruído de abundante chuva. Feche teus olhos e pela fé começa essa noite a ouvir. Começa a enxergar, igreja, amém? Fé é o firme fundamento das coisas, igreja, que não se vê, mas se espera. O que você espera? O Senhor é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam, igreja, daqueles que expressam isso com fé. Cante conosco, lá na cruz.